Vamos continuar com o nosso Arena, falando agora sobre o candidato Lula. Luiz Inácio Lula da Silva deve divulgar nesta semana, mais especificamente no sábado, uma carta destinada ao eleitorado evangélico. O documento traria compromissos com esse segmento de eleitores que majoritariamente prefere Bolsonaro, segundo as pesquisas de intenção de voto. De acordo com a apuração do nosso analista Leandro Rezende, a campanha de Lula está dividida sobre a divulgação dessa carta. Uma ala acredita que não vai ser positivo misturar fé com disputa política, mas a tendência é que o documento seja divulgado. Eu começo com você agora, Yuri. Por que dessa divisão? Qual seria o lucro ou o risco para Lula entrar nessa seara? Nessa questão você diz, da carta para os evangélicos especificamente, né, Márcio? Primeiro porque tem uma questão pessoal do próprio Lula, que ele já externou, de não querer fazer isso. Está nítido que ele não quer fazer isso. Ele está se sentindo obrigado a fazer isso diante do cenário que está colocado. E aí a divisão, o problema dentro da campanha é como convencer uma pessoa que é uma liderança política há quase 50 anos, que já foi eleito presidente 2 vezes, que governou o país durante 8 anos, saiu com a aprovação que tem, mesmo as pessoas mais próximas dele têm dificuldade de conseguir convencê-lo, né? A probabilidade de uma pessoa com esse histórico achar que sabe tudo ou que está certo em tudo é muito grande. Então, isso é um dos aspectos que existe essa dificuldade. Agora, é um fato, para os aliados de Lula, e ouvi isso de algumas pessoas que defendem esse tipo de iniciativa, a questão é que é isso que está colocado. É assim que a campanha tem que ser disputada. Pode não ser do jeito que Lula fez, assim, porque aí também é importante lembrar. É fato que ele nunca deixou de participar de campanhas, nunca deixou de comparecer em atos, por exemplo, quando defendia Dilma Rousseff a ser candidata em 2010, mesmo depois de 2014. Em 2018 não, porque estava preso e não pôde participar de atos de campanha, mas depois que deixou a prisão chegou a fazer outros atos públicos. Mas é muito diferente de uma pessoa que a última campanha dele próprio foi em 2006. Ou seja, tem uma distância de tempo também de como fazer campanha, do que funciona, do que deixa de funcionar. E, no fundo, toda a campanha tem disputas de grupos entre quem consegue influenciar mais o rei, entre aspas, né? O rei no sentido de quem está ali com o poder de decisão. E é isso que também a gente tem visto, mas, de novo, que essa questão religiosa se tornou um dos aspectos mais fundamentais dessa eleição, que realmente se tornou um divisor entre eleitorados, isso é um fato, isso é inegável. Mas é interessante que o Yuri coloca o cenário que está colocado. E a gente sabe que nesse cenário, Caio, tem as fake news, como as que dizem que Lula vai fechar templos evangélicos se vier a ser eleito. Durante 8 anos ele foi presidente e não fechou nenhum templo evangélico. Exatamente. Talvez a carta fosse importante nesse sentido de firmar uma posição que pode parecer óbvia, mas necessária nesse momento. Conforme essa pesquisa esse ano, tem muita pesquisa, né? Teve muita pesquisa no primeiro turno, você acabou de anunciar mais uma. E essa questão religiosa acaba também, de alguma maneira, sendo estimulada pelos recortes religiosos que as pesquisas diariamente, principalmente no primeiro turno, agora no segundo turno os institutos baixaram um pouco a bola, mas principalmente no primeiro turno essa questão foi muito grande. A questão também é que o presidente Jair Bolsonaro ele explora muito isso. Ele indicou um evangélico para o Supremo Tribunal Federal, ele se reuniu com lideranças evangélicas ao longo de todo o seu governo, vai na igreja, vai na missa, a primeira-dama é evangélica, o presidente Jair Bolsonaro é católico. Então foi uma questão de governo também. Então seria inevitável que isso na eleição acabasse não sendo explorado, sem fazer nenhum juízo de valor. E tanto que há uma dificuldade do presidente com os católicos, né? Eles estão tentando avançar sobre os católicos. Ele vai à Aparecida na quarta-feira, ele está tentando um evento no Cristo Redentor, né? E aí tem que ter uma articulação junto com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que os religiosos progressistas contestam essa possibilidade de um grande evento no Cristo. Então, a questão religiosa, mais do que pela campanha, ela foi colocada e explorada ao longo de todo o governo. Então é inevitável. Agora, eu concordo com o Yuri, eu não entendo também você ter que fazer uma carta para o evangélico. Uma das graças dessa eleição é que nós conhecemos muito bem os dois. Você tem 4 anos de governo Bolsonaro e você tem 8 anos de governo Lula. É só pegar e comparar e olhar o que um fez e o que o outro fez.
não tem mais o que explorar sobre os dois. Mas aí vira também máquina de fake news e por aí vai, né? Mas eu acho que o ponto todo dessa questão dos evangélicos, eu já sei que você não concorda muito comigo nisso, mas tudo bem, é a questão das lideranças evangélicas. Essas lideranças evangélicas já estiveram com Lula e hoje elas estão com Bolsonaro. E não dá para a gente subestimar o peso que essas lideranças têm na hora de influenciar o voto dos fiéis. Elas têm voz. Elas têm muita voz, elas perdem, muita capilaridade de organização, elas pedem voto abertamente. Quando você conversa mais a fundo com os estudiosos desse ramo evangélico e você vai conversar com quem está com, sei lá, frente parlamentar evangélica, com todo mundo que está ali no dia a dia, essas lideranças hoje estão com Bolsonaro. Eu acho que a carta aos evangélicos, o Lula pode estar até correto no princípio de não querer misturar as duas coisas. E ela poderia fazer uma diferença na questão das fake news, mas a questão da conversa com as lideranças, isso aí já está feito. E muito dessas lideranças, isso aí vem de muito tempo antes. Algumas dessas lideranças também são caciques políticos. Então, os alinhamentos deles passam muito longe da religião também. É que quando a gente... O meu ponto divergente sempre nessa questão é pelos mesmos motivos que eu não vejo o pastor, a liderança evangélica erguendo o braço e falando, vocês vão tudo para o Bolsonaro. Eu não acho que isso é tão automático, esse apoio. Assim como eu também não vejo... Eu acho que as pessoas hoje, os eleitores, de uma forma geral, do mais rico ao mais pobre, eles conseguem discernir quem é quem e fazer a opção do voto independentemente de quem dirige o voto para um ou para outro. Sim, é fato. Acho que a última vez que todas as lideranças tiveram esse bobear foi em 2006. Acho que já em 2010 já não havia um apoio à eleição da Dilma. Houve um divórcio claríssimo a partir de 2010 e principalmente no governo Dilma. E tem muita questão até tributária envolvendo esse apoio. Sim. Receita Federal, isenção de impostos, que não alcança o fiel lá na ponta. O fiel lá na ponta não está nem aí se a igreja dele, se o líder dele... alcança o pastor, alcança o pastor, mas aí não é esse discurso. Acho que tem... Você lembrou... Desculpa, termina. Não, por favor. Eu lembro, você falou de 2010, a gente mencionou isso no 360, numa campanha que estava muito presente aqui em São Paulo. Quem fazia esse contraponto mais forte do conservadorismo pela religião contra Dilma, na época, a candidata, não era uma liderança evangélica, era uma liderança católica. Era o bispo emérito de Guarulhos. Eu fui pegar o nome dele, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, que foi a voz mais estridente ou mais falada na época. Mas já havia essa divisão do campo evangélico, uma parte dos evangélicos incomodados pela própria figura da Dilma, por ser mulher, pelo histórico dela. A gente fala, o Lula fundou o PT, essa coisa toda, mas ele próprio, dentro do PT, nunca foi do ramo mais ideológico do PT. A Dilma não. A Dilma tem uma formação no campo da esquerda que foi para o enfrentamento direto com a ditadura, tem uma formação ideológica mais forte, mais arraigada, enfim. E isso despertou também muito dessa reação. A eleição de 2010 foi a primeira eleição que a gente teve claramente uma divisão de um campo conservador pautado na religião contra o campo da esquerda. E se a gente lembra da questão religiosa, claro que tem ligação direta, né, Felipe, com a pauta de costumes. E aí, como você mesmo já destacou uma vez, acho que aqui no nosso Arena, como o ex-presidente Lula deu tiro no pé, como, por exemplo, quando ele citou do nada a questão do aborto. Questão importante, fundamental, mas perigosa numa campanha eleitoral presidencial num país conservador como o nosso. Ou seja, talvez assinar essa carta no próximo sábado, esta semana, seja uma maneira de, olha, eu defendi aquilo lá, mas me comprometo com os valores evangélicos também, se ele conseguir fazer essa divisão, é claro. Pois é, Márcio, eu estou aqui há um tempão falando que o Lula estava sem discurso para o segmento evangélico e só a proposição dessa carta e o debate sobre se deve fazer e como fazer mostra que, de fato, eles perderam o bonde em relação a esse segmento. E o Jair Bolsonaro passou a nadar de braçada. É claro que você tem pastores
mais ideológicos, você tem pastores mais adesistas. Tem um pessoal que estava, como a Raquel colocou, junto com o Lula, com a Dilma Rousseff, durante os governos do PT, agora está com Jair Bolsonaro e sabe-se lá com quem vai estar no futuro. E tem outros que realmente defendem algumas pautas das quais Jair Bolsonaro se apropriou na arena política, onde eu sempre falo, havia uma lacuna de representatividade. É até curioso que os bolsonaristas atacam muito os institutos de pesquisa, mas a gente apontava no colunismo, na internet, muitas vezes, como o Datafolha e o antigo Ibope mostravam que era um sentimento majoritário da população brasileira a posição contrária à legalização das drogas, a posição contrária à legalização do aborto. É claro que muitos colocam, depende da formulação da pergunta. Mesmo assim, geralmente, ao longo das últimas décadas, essa posição apareceu como sendo majoritária. Jair Bolsonaro levou muito isso para o debate político e, com todo o teor evangélico do discurso, com aliados evangélicos, com uma esposa que passou a atuar, principalmente nessa campanha, falando diretamente para esse eleitorado, ele acabou ganhando maioria. Então, o Lula tenta, pelo menos, garantir aquilo que é um foco de rejeição, que é essa posição meio dúbia, porque há muitos militantes de esquerda que são favoráveis à legalização das drogas, que são favoráveis à legalização do aborto. O Lula é uma liderança de esquerda e nunca foi muito enfático na defesa da posição contrária, mas alinhada à posição majoritária da sociedade. Então, eles querem, eventualmente, que o Lula coloque ali, que ele garante que não vai mexer na legislação sobre drogas, muito embora essas questões fiquem mais a cargo do Congresso Nacional. Não vai mexer na legislação sobre o aborto. Então, é para fixar um pouco mais essas ideias. E ele quer aqui também atuar na Baixada Fluminense, naquela parceria com o Vaguinho, que é o presidente estadual da União Brasil, que acenou também para o Bolsonaro, mas parece que vai apoiar o Lula, quer discursar para os evangélicos aqui do Rio de Janeiro para tentar cativar o voto deles. Agora, realmente, ele perde aí nesse segmento e ele fica com o discurso de que o Estado é laico para, como se diz, para preencher essa lacuna, né? Por ele ter se atrasado, ele fala contra a exploração da fé alheia, só que muitas vezes o PT, eu escrevi a respeito disso em 2015, usou os seus militantes, aqueles que defendiam com unhas e dentes o partido, por exemplo, em órgãos como a CONIC, como a própria CNBB até um tempo atrás, para defender as suas narrativas, para defender o partido, para se posicionar contra o impeachment de Dilma Rousseff. Se a gente vir o documentário Entre Atos, João Moreira Salles, por exemplo, o Lula está lá falando sobre a estratégia petista de ganhar a base da Igreja Católica. Então, eles sempre fizeram isso. Só que surgiu um novo segmento que ganhou muita projeção ao longo dos últimos anos e muitos fiéis em que o PT ficou para trás. Mas sendo bem pragmático, Yuri, Lula assinando essa carta, vencendo esse foco de resistência, como o Felipe colocou, como os evangélicos veem nesse momento a figura de Lula e a figura do PT de forma geral. Lula conseguiria avançar nesse público que é tão forte e tão querido do presidente Bolsonaro? Acho que difícil, Márcio. Acho que não sei se tem muito mais o que avançar ali, se tem muito convencimento ainda a ser feito por esse aspecto. É muito mais como uma vacina, como um símbolo, como um gesto, que é importante. Campanhas também são feitas de gestos, de danos, né? Redução de danos. E redução de danos, exato. De poder conter ali um discurso que já foi bastante explorado. Claro que se alguém surgir com mais alguma ideia ali de algo, de alguma temática que possa ser ofensiva a esses públicos, casos mais extremos, é claro que se eventualmente for usado, essa carta poderia ter esse papel de redução de danos. Mas a essa altura do campeonato virou uma redução de danos, porque de fato existe uma dificuldade de embocadura, como o Felipe estava falando, da esquerda conversar com este público, não conseguem chegar, não é de hoje. Que existe uma percepção em setores do PT que perderam o diálogo com a periferia em comunidades ou em bairros em que as igrejas passaram a ter um papel que o Estado deixou de ter. Então, quer dizer, para um campo político que defende o papel de Estado, o Estado de bem-estar social, né? O Estado como promotor de políticas públicas que vão melhorar a atividade das pessoas. Esse Estado falhou e são as igrejas que conseguem fazer essa mediação de conflitos e até o atendimento de situações mais extremas dessas famílias, ele fica sem interlocução.